Puri abaixou o olhar para o chão, sentindo-se incerta. Suas pernas iam de um lado para o outro, perto do portão da frente da casa, onde ela havia compartilhado tantas memórias com alguém certo. Memórias que deixou para trás, fazendo aquela pessoa se afogar nelas sozinha por tanto tempo. Tempo suficiente para aquela garota imaginar todo tipo de coisa. Tempo suficiente para Loft entender, de forma dolorosa, que talvez não fosse alguém amada ou escolhida. A confusão e a turbulência que Pure enfrentara antes a levaram a se isolar, refletindo profundamente. Seus amigos a repreenderam, provocaram e pediram que agisse. Amor e Orvalho não eram o tipo de amigos que a mimavam, mas também nunca se opuseram a ela. Enfatizaram repetidamente que queriam vê-la feliz, e Pure sabia exatamente onde estava sua felicidade. Essa percepção a fez reorganizar apressadamente sua vida e a trouxe até aqui, tremendo, diante da casa de férias de Loft em Pattaya. Em seus 28 anos de vida, nunca se sentiu tão carente de confiança. Se Loft não pudesse mais suportar a dor, se não quisesse mais esperar nada dela, o que faria? E se Loft não quisesse se arriscar com alguém tão indecisa? Puri não sabia. Apesar de tudo, insistiu em vir. Precisava falar sobre o relacionamento delas e finalmente expressar algo que carregava no coração há tanto tempo. Pure. O pequeno portão se abriu e a dona da casa chamou seu nome, olhando-a com um ar perplexo. Loft ficou parada, sem sequer um indício de sorriso de boas-vindas. Seu comportamento fez o coração de Pure afundar, e ela não podia culpar ninguém além de si mesma. Foi culpa dela por deixar o tempo escapar, por machucar repetidamente a garota alta, por criar feridas tão profundas que agora ela se ressentia de sua presença. Posso entrar? Perguntou, com a voz trêmula, temendo a rejeição. As mãos de Loft se apertaram inconscientemente. Ela olhou para Pure por apenas um momento antes de acenar com a cabeça. Esse pequeno gesto permitiu que Pure soltasse um suspiro de alívio. A garota alta se aproximou para abrir o portão, permitindo que a visitante dirigisse para dentro. Ainda assim, sua mente fervilhava com perguntas. A presença de Pure trazia um desconforto sufocante. Por que ela estava ali? Havia alguma razão urgente que a trouxera? Loft não sabia e não ousava especular. Apesar do desgosto acumulado por tantos dias, seu coração agora disparava, como se guardasse em segredo uma esperança. Só de ver o rosto bonito de Pure, sentir o cheiro familiar de ar de seu perfume, era como voltar à vida depois de quase morrer. Um lembrete cruel de que ainda estava sob o feitiço dela. Eu não entendo muito bem por que você está aqui, Pure, disse Loft, revelando a pergunta que a corroía. Colocou um copo d'água diante da visitante e sentou-se em frente a ela. A atmosfera entre as duas estava carregada, sem a leveza de antes. Era como se Loft estivesse recebendo uma estranha. A distância entre elas era palpável, e Pure sentia cada centímetro dela. Não tenho certeza se você já resolveu tudo sobre nós, começou Pure, sem saber exatamente como iniciar. Ela escolheu uma pergunta que pudesse tocar diretamente nos sentimentos de Loft. Se Loft respondesse que tudo que estava bagunçado entre elas já estava resolvido, isso significaria que não a queria mais na sua vida, que estava pronta para seguir em frente sem ela. Mesmo que não nos vejamos há muito tempo, ainda é muito cedo para eu resolver tudo e tornar as coisas normais de novo. A resposta trouxe a Pure um pequeno alívio. Não era exatamente reconfortante saber que alguém não conseguia seguir em frente, mas o fato de Loft não ter se soltado completamente lhe dava uma chance de consertar as coisas. Sinto muito, disse Pure, a voz carregada de remorso. Nunca havia deixado de se sentir culpada. Nunca parou de ser atormentada por aquele relacionamento. E ainda assim, não conseguia reunir coragem para dizer nada além de um pedido de desculpas. Você já pediu desculpas, e não foi totalmente culpada por isso. Se você está aqui apenas para se desculpar, então não volte mais. É doloroso vê-la agora. Loft, que há muito aceitara a ideia de direito de ser amada, interpretou a visita como nada mais do que uma busca por perdão movida pela culpa. Não poderia haver outro motivo. Não estou aqui apenas para me desculpar. O coração de Pure batia rápido. O tom calmo e a expressão sem emoção de Loft a deixavam ansiosa. Era raro vê-la agir assim com ela. Então por que você está aqui? Loft continuava confusa. Pure a olhou, hesitante. Eu terminei as coisas com Pierre. Os olhos de Loft se arregalaram, incapazes de esconder o choque. Nunca esperara ouvir isso. Para ela, a ideia de Pure terminar com Air era impensável.
Ondas de emoções a invadiram e de repente percebeu seu coração acelerado, tomado por uma nova e perigosa esperança. Eu não posso mais voltar. Você está dizendo que fui escolhida? As palavras de Pure eram ambíguas, mas Loft não conseguia interpretá-las de outra forma. A única conclusão possível era que aquela mulher linda sentada diante dela não podia mais estar com Air, porque, sem querer, dera seu coração a outra pessoa. Não se trata apenas de eu escolher você. Você tem que escolher também. Pure não queria ser a única a decidir. Não se via como alguém acima de ninguém. Não estava ali apenas para dizer que havia feito sua escolha. Queria que Loft também decidisse. Você sabe que eu te amo, Pure. Eu sei. Mas amar alguém e não escolhê-lo, isso acontece às vezes. Me amar pode te machucar tanto que você não quer mais lidar comigo. Apaixonar-se por você, Pure, me machucou mais do que qualquer outra coisa. Viver com o pensamento de que você não me ama, que eu nunca seria escolhida. Realmente dói, Loft confessou, baixando o olhar. O peso daquela confissão caiu sobre Pure como um soco silencioso. Ali estava a prova viva do quanto havia machucado aquela garota. E não havia como negar. Sinto muito por lhe causar tanta dor. Mas eu ainda te amo de qualquer maneira. É uma loucura. Quando Loft ergueu o olhar, Puri viu nos olhos dela um brilho úmido de tristeza, misturado à franqueza dolorida de quem não tem mais forças para disfarçar. Você sempre foi um pouco louca. Você está realmente me escolhendo? Sou realmente eu? É tarde demais. Mesmo se você viesse mais tarde, não seria tarde demais. Esse era o privilégio silencioso que Pure carregava no coração de Loft, um espaço intocado pelo tempo ou pela mágoa. Pear ainda não sabe sobre nós, Pure admitiu, a voz quase sumindo. Além do que existia entre elas, havia um nome que ainda pairava como sombra. Revelar a verdade para Air não seria simples. Pure não conseguia nem imaginar o momento em que teria que encarar o olhar da Ace e confessar que a pessoa que havia mudado tudo em sua vida era justamente a ex-cunhada que ela tanto estimava. Só de pensar sentia vontade de chorar. Você vai contar a ela? Loft perguntou, séria. Manter aquilo em segredo não apenas feria o orgulho de Loft, feria o próprio amor que começavam a reconstruir. Puri sabia disso. Eu vou. Eu me sinto culpada em relação a Pear, mas se você vai manter nosso relacionamento em segredo para sempre, então nem comece. Pela primeira vez, Puri viu nos olhos de Loft uma firmeza que não conhecia. A garota brincalhona e de risos fáceis agora a encarava com uma calma intensa, quase cortante. Eu nunca tive a intenção de fazer isso. É difícil dizer a ela, mas espero que você faça pelo menos uma coisa certa. Eu entendo. Eu te amo, mas não posso simplesmente viver nas sombras. Mesmo que eu ame e respeite Pierre também, nosso relacionamento é algo que ela precisa saber. Não era um pedido, era um limite. Não havia espaço para negociação. Se Pierre não estivesse disposta a enfrentar aquela verdade, Loft sabia que não poderia tê-la com orgulho ao seu lado. Eu nunca vi você assim antes. A garota antes tão leve e descontraída agora parecia feita de firmeza. Loft sempre se entregara a Pure sem resistir, disposta a ceder em tudo. Mas havia um limite. E este, o futuro delas, era o único que ela não conseguia tratar com um sorriso. Se você está apenas brincando, me diga que está apenas brincando. Não faça parecer sério. Você sabe o quanto dói ter esperança? Vou contar a Pierre. Eu não vou perguntar se você me ama. Você provavelmente já está confuso o suficiente. Mas um dia, algum dia, eu quero ouvir você dizer que me ama. Puri sempre fora clara e honesta demais para pronunciar essas palavras levianamente. Quem a conhecia, mesmo que pouco, sabia que ela só as diria com absoluta certeza. E Loft entendia isso. Tudo entre elas aconteceu tão rápido que ainda era difícil afirmar se era amor verdadeiro. Mas Loft acreditava de todo o coração que aquela mulher era a que ela queria amar. Você pode esperar um pouco mais? Eu sempre posso esperar, se esse dia chegar. Obrigada. É isso para os nossos problemas? O ar parecia menos pesado agora. A tensão que sufocara as duas foi cedendo, deixando espaço para que pudessem respirar outra vez. Loft ergueu a sobrancelha, confirmando se tudo havia sido dito. Queria ter certeza antes de se permitir fazer o que seu coração implorava. Acho que sim. Então, posso dar um abraço? Vem aqui. Puri abriu os braços, e Loft mergulhou neles como quem encontra abrigo. O calor veio rápido, e Pure descansou o rosto no ombro dela, fechando os olhos para guardar aquele toque que sentira tanta falta. Nem toda a confusão dos últimos tempos apagara a imagem das duas juntas. Eu senti tanto a sua falta. Chorei.
Era como antes. E mesmo agora, Loft não conteve as lágrimas. Deixou-as molharem o ombro da mulher que amava. Lamento que tenha sido assim. Eu sabia que doía, mas não sabia que doía tanto. O peso era grande demais. Por dias, Loft se afogara nas lembranças daquela casa, revivendo cada detalhe com dor. É por isso que, a partir de agora, temos que viver com mais cuidado. Era hora de terem um amor comum, sem o excesso de drama, sem os altos e baixos que as consumiam. O passado precisava ficar ali. Eu não quero ser ferida por você de novo, Pure. Eu não vou te machucar. A promessa era simples, mas suficiente para encher Loft de uma confiança absoluta. Se Pure dizia aquilo, ela acreditava, sem hesitar.